hoje foi a primeira vez que eu falei para alguém, assim diz o Senhor, e foi a pastora da igreja, esposa do pastor. Hoje é a segunda vez em 38 anos que me converti, que eu irei dizer, assim diz o Senhor. Isso é sério. Mas é muito sério. Por que eu não dizia antes? Porque é sério. Se diz, tem que acontecer. É a decisão. É como o profeta Elias e os profetas de Baal. É como se fosse o profeta Elias e o profeta de Baal. E eu quero que vocês me entendam e não me interpretem mal. Já começou e eu vou falar daqui. Só que essa é a decisão, hein? Essa live 03. Pode colocar a live do desafio de Deus. O que é 03? Pode colocar a live do desafio de Deus. A live do desafio de Deus. No dia 14, você já sabe, eu só vou repetir só isso. Eu podia fazer uma retrospectiva, mas não vai adiantar. No dia 14 de janeiro de 2026, foi feita a live na primeira, segunda, terceira e quarta parte, na quarta e última, da quarta, que foi a última, Deus fala bem declarado, bem claro, explícito, sobre o leão que ele levantaria no território nacional brasileiro. O leão que outrora estava adormecido, ninguém fazia mais nada. Estava todo mundo inércio, parado. E Deus disse que vai levantar um leão, e eu via milhões, milhares e milhares de pessoas na rua, uma grande multidão, mas agora diferente, com a força do rugido do leão. Isso foi dia 14 de janeiro. No dia 19, Deus, o Espírito de Deus incomoda Nicolas, poderia incomodar qualquer outro, mas ele foi escolhido. Incomoda ele e ele toma uma decisão. Levanta-se, talvez ele ligou para alguém, para alguns deputados amigos, olha, eu vou fazer isso. Deputados amigos, vou fazer isso. Senador, vou fazer isso. Se quiserem me acompanhar, talvez. Mas ele tomou a decisão de ir andando da cidade até Brasília. Ao meio do caminho, foi se ajuntando mais pessoas com ele. Deixa teu like, deixa tua curtida, porque é preciso que você deixe o seu like e a sua curtida, tá bom? E aí, o que acontece? No dia 19, 5 dias apenas depois, acontece tudo aquilo que você viu. Bem, eu também falava que Deus mandava um anjo. Juntamente com o leão, havia um anjo, e esse anjo iria movimentar, ia dar um sacode no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Quem lembra disso? Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Quem lembra disso? Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Quem lembra disso? Quem lembra disso? E o anjo de Deus ia dar um rebuliço muito forte, ia sacudir as águas, ia sacudir tudo. Deus disse que ia tocar nos céus, na terra e nos mares. E Deus enviou um anjo. Isso no dia 14 de janeiro de 2026. Aconteceu dia 19, dia 20. E nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Mas as pessoas não se deram conta que é uma batalha espiritual. E batalha espiritual não se vence com teologia, não se vence com doutorado nem divindade. Se vence com o joelho no chão e comunhão com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E da pessoa mergulhar nas profundidades do Espírito. Olha, Coríntios 2,10 diz, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Meu Deus, o Espírito penetra pela escuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Meu Deus. E aí, houve um raio que caiu no meio do povo, feriu, não sei se foi 27, 30 pessoas, que tiveram que ir ao hospital. Graças a Deus, não teve nenhuma pessoa que perdeu sua vida. E aquele raio cai. E as pessoas talvez acham muito bonito, lindo, sabe? Porque acabam as pessoas
trazendo para o lado político. E isso não pode. Não pode trazer para o lado político. Foi assim que fizeram 2022. Foi assim que fizeram 2022. No meio de tantos jejuns, de tantas consagrações e orações, nada adiantou. Nada adiantou. E a esquerda brasileira e muitos seus adeptos perguntaram: aonde está o Deus da vigília de vocês? Perguntaram: aonde está o Deus da vigília de vocês? Aonde está o Deus do jejum de vocês? Aonde está o Deus que vocês servem? E aí passaram-se, despercebidos, não, uma vergonha. Porque cadê o Deus de vocês? E perguntaram, maniaram, zombaram, cadê o jejum? Cadê as igrejas lotadas? Cadê as pessoas que quando o Bolsonaro subia, todos gritavam a sua voz, mito, 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 mito? Cadê as consagrações da primeira-dama? Cadê as orações que fizeram dentro do Planalto, dentro do Congresso, do Senado? Cadê? Assim os seus adeptos da esquerda perguntaram. E aí, Deus, ele mostra no dia 14 de janeiro de 2026. Alguém agora deve estar pensando que foi obra do Nicolas. E não foi obra do Nicolas. Nem foi e nunca será obra dele. Nunca foi obra de Deus. Foi obra de Deus. Ninguém queira tirar a honra e nem a glória que é unicamente exclusiva de Deus. Não façam isso de novo. Não façam isso de novo. Vocês querem a verdade? Vocês querem ouvir a verdade? Sim, respondam. Vocês querem ouvir a verdade? Sim, respondam. Eu vou esperar que você responda. Vocês querem ouvir a verdade? Querem ouvir a verdade? Não esqueça de deixar o seu like, que é o seu link, hein? Que é a sua curtida, porque o YouTube vai notificar as pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Vocês querem ouvir a verdade? Pois bem, a verdade será dita agora. Pelo Espírito de Deus. Aí quem quiser fazer prova, faça prova. Porque Deus manda lançar um desafio. Eu sofri um pouco assim, eu posso dizer, para estar nessa live. Porque isso aqui é um desafio. E Deus manda fazer um desafio. Bem, não tire o mérito que foi de Deus. Porque se Nicolas tivesse assistido uma live e tivesse visto o que Deus falou, não eu apenas sou um mensageiro. Quem sou eu? Humilde servo do Senhor. Tivesse ouvido o que Deus falou, o leão vai se acordar. Vai haver um branido muito forte e por causa do branido do leão vai se levantar uma verdadeira massa humana. Era dia 14 de janeiro de 2026. Pelo amor de Deus, eu sou obcecado em dizer data e hora, justamente para ajudar os que têm menos sabedoria para poder detectar. Isso aconteceu 5 dias antes. Isso aconteceu 5 dias antes. E aí as pessoas viram Nicolas e começaram a ter algo que Deus parou no céu. E o Senhor manda dizer uma coisa para a nação brasileira. Em 2022, choraram, gritaram, jejuaram, fizeram vigília, e os adeptos da esquerda estão perguntando: cadê o Deus de vocês? Aonde vocês erraram? Levaram presos, crentes lavados no sangue do Cordeiro. Um morreu, teve uma senhora também, se eu não salvo a memória. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Eu estou dizendo isso porque Deus me deu um sono. Eu vou contá-lo agora junto com o desafio. É necessário esse desafio. Porque senão vai acontecer de novo o que aconteceu em 2022. E isso não pode acontecer.
Porque senão vai acontecer de novo o que aconteceu em 2022. Todo mundo no alarido só em 2022. De profetas, presidentes, sei lá, homens, mulheres. Bolsonaro vai ganhar as eleições. Deus me dá um sonho, da qual registrei em cartório, no dia 20, de 10 dias antes da eleição. Eu disse, olha, eu vi que Lula ganharia as eleições. No sonho eu vi a porcentagem, eu dei as porcentagens e ficou muita gente contra. Eu digo assim, mas depois se questionaria. E foi dando os passos, e os passos, tudo aconteceu. Como está lá no sonho, está em cartório, vocês sabem muito bem. E aí? E aí? Hoje é um ponto de reflexão. O que eu vou dizer aqui é seríssimo. Eu disse que chegou a hora, Brasil. Eu disse que a hora chegou, Brasil. Mas chegou um ponto, são 2 pontos, né? Sim, 2 pontos cruciais para que eu diga o sonho e que tiver alguém inteligente no Congresso, no Senado. Ó, o interessante, gente, é que os governantes do passado, no tempo que era monarco e não democrático, presidentes eram reis, eles consultavam os profetas. Eles consultavam os profetas. E os profetas diziam o que seria. Mas, vocês lembram de uma live que eu disse? Porque dentro da casa de Bolsonaro tinha homens e mulheres renomados, que se diz renomado, que Deus brada na terra, no céu. Até eu acredito que sim, mas só que saiu um pouco do caminho por ver ali a grandeza, talvez, de estar perto de Bolsonaro e do ministério. E eu fiz assim, eu disse, se do lado dele tem alguém que verdadeiramente está falando o que Deus mandou, nada acontece com ele. Quem se lembra disso? Se do lado dele tem alguém que verdadeiramente está falando o que Deus mandou, nada acontece com ele. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Se do lado dele tem alguém que verdadeiramente está falando o que Deus mandou, porque Deus me dizia que não estava. Deus me dizia que as pessoas que estavam ali do lado, profetiza, ou profeta, eu digo na lata, estavam falando muitas coisas para agradar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Por quê? Porque nada aconteceu. Depois, ele foi hospitalizado de novo, ele foi cortado de novo, e ele foi preso. Por quê? Porque as pessoas que estavam do lado seriam, sim, homens e mulheres de Deus. Seriam e são homens e mulheres de Deus. Só que não estava falando pela boca de Deus, estava engolindo. Aí eu vou profetizar que não vai acontecer. Não, você não tem que profetizar que vai acontecer. Você tem que dizer o que Deus está mandando dizer. Porque quando nós não estamos em Deus, somos falíveis. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos infalíveis. Eu vou repetir de novo. Quando nós estamos em Deus, quando nós não estamos em Deus, nós somos falíveis. Quando nós estamos em Deus, nós somos infalíveis. E centenas e milhares de pessoas que estão aqui lembram que está na hora de acabar com essa bagunça, gente. Essa bagunça vai deixar vocês em depressão. Essa bagunça vai deixar vocês que amam o Brasil em depressão. Porque se não acontece nada depois dessa caminhada, vocês desacreditam, igual tem milhares aí, milhares, até milhões, que não querem mais nem ouvir falar nada de política, que davam a vida por Bolsonaro, que davam a vida pela liberdade, pela direita, pelos bons costumes. Hoje está em opressão, depressão, que não querem mais nem ver falar. Tem milhões assim. Milhões que iam às ruas, que saíam nas suas cidades, estados da Federação Brasileira, que hoje não querem nem ver isso aí. Tem mais gente lá de fora do que dentro. Hoje, a direita tem mais gente em casa que não quer se meter do que dentro das ruas. Porque não acreditam que isso vai dar em nada. Pois é por isso mesmo que eu vim aqui. É por isso mesmo que eu vim aqui.
E hoje é a live do desafio. São 19h52, 27 de 1 de 2025. Deus, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu fui levado a um local. Nesse local, tinha uma fileira de exército espirituais. Era como se fosse aqueles soldados romanos, né, da antiguidade, daquela cruz, né, aquela cruz vermelha que tinha, né, aqueles soldados medievais. É como se fosse milhões de soldados medievais, só com escudo e com a lança gigante, e eram muito grandes eles. E eu entendi porque o Senhor disse: o que tu está vendo são um exército incontável de anjos. O que você está vendo é um exército incontável. Cavaleiros templários, alguém colocou. É mais ou menos isso. Esses cavaleiros templários. Mas eram milhares e milhares e milhares, até de milhões. É incontável, esses cavaleiros templários. Era como fosse isso mesmo. E o Senhor dizia: isso são os meus anjos. Eles estão parados, esperando. Os dois primeiros, que estavam puxando os pilotões, eram 7 pilotões. Eram 7 pilotões. Mas no meio deles tinha 2 pilotões que se destacavam mais que os outros 5 pilotões. E esses 2 que estavam na frente de 2 pilotões, eles eram gigantes e suas lanças eram maiores do que ele. Era um negócio muito forte. E o Senhor dizia: eles são meus anjos, estão esperando o meu comando para a maior peleja já existente no território nacional brasileiro desde o dia do seu descobrimento. E agora, Reginaldo, você vai dizer na sua live que a hora chegou, mas você vai dar um desafio sobre o meu comando, Reginaldo. Você vai desafiar. E eu olhava e tinha um ser sentado, triste. Eu sentia que ele estava triste. É um homem, como fosse um homem, mas já um ancião. Triste. E eu ouvi uma voz que dizia assim: o Rei dos Reis está triste, porque se levantou no meio da nação brasileira falsos profetas e profetisas, e estão iludindo e brincando com o meu nome. Estão iludindo e brincando com o meu nome. E o Senhor me diz: a brincadeira acabou, Reginaldo. Agora você vai abrir a live e, sob o meu comando, você vai chamar os deputados e senadores da direita para a decisão. Você vai chamar os deputados e senadores da direita para a decisão. Sou eu que estou mandando chamar, não é você. Aí eles podem até olhar para você, alguns, que precisam do voto desse povo para se eleger, porque a metade estão preocupadas nas suas eleições. Apenas isso. A metade, 60%, está preocupado, ou 70%, e eu estou achando que eu estou sendo bem light. 70% estão preocupados nas suas reeleições, de aparecer, de ver, de mostrar que está dando a cara palmatória, mas não está. Bate, mas se esconde. Dá, mas se esconde. O único que deu a cara à palmatória e não se escondeu está preso. Foi Jair Messias Bolsonaro. Ele deu a cara, ele não se escondeu, ele não fugiu. Ele sim representa a direita brasileira. Ele sim representa a direita brasileira. Ele representa aquilo que o espiritual deseja para o Brasil. Jair Messias Bolsonaro representa porque ele foi escolhido, e ninguém muda isso. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Não fugiu, não se escondeu,
quase morre, deu a sua própria vida e está preso. Só. E o Senhor disse assim: você vai dizer duas verdades na live. São 19h57, 27 de janeiro de 2026. Você vai dizer duras novas na live. Olha para mim, gente, pelo amor de Deus. Olha para mim. Olha para mim, cada um de vocês, pelo amor de Deus. Chegou a hora de acabar com uma brincadeira. Vou dizer agora que Deus manda dizer. Vocês lembram que todas as vezes que eu dizia antecipadamente 4, 5, 6, 7 dias do que ia acontecer com Bolsonaro, acontecia? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Que eu dizia 4, 5, 6, 7 dias. O que ia acontecer? Eu vi Bolsonaro, estava no corredor do hospital, assim. 7 dias depois aconteceu, vocês lembram disso? Depois de um ano, eu vi Bolsonaro, vi um anjo, ele estava no centro cirúrgico, assim. Aconteceu 9 dias depois. Vocês se lembram disso? Vocês lembram disso? Isso tudo foi antes. Agora eu pergunto, quem é um deputado federal e senador que está vendo a live que vocês veem, está assistindo a live que vocês assistem, que viu para poder colocar em prova ou fiscalizar o que Deus fala? Não é o que eu estou falando, hein? Eu quero dizer para vocês, deputados e senadores, esqueçam de mim. Esqueçam de mim. Vocês só tinham que olhar o que Deus estava falando. Curto e grosso. Vocês tinham que olhar o que Deus estava falando. Aí o Senhor dizia algo para mim. Se os senadores e deputados, Reginaldo, ligassem para essas pessoas que dizem que têm visão, eles ficavam dias e dias no telefone com ele. Liga para o meu para tu ver se eu te atendo. Liga para o meu para tu ficar dias e dias comigo para tu ver se eu te atendo. Tu liga. Eu quero a comunhão com Deus. Eu não quero nem amizade com o presidente de nenhuma nação, nem tampouco dos Estados Unidos, só com Deus. Agora, atender uma autoridade que Deus manda, opa, tudo bem? Se isso acontecesse, tá bom, vou orar. Isso não dá o direito da pessoa passar 24 horas no telefone achando que é amigo de profeta. O profeta não tem amigo, a não ser Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o profeta, quando chega, já chega para decidir, não chega para agradar. Foi isso que aconteceu com as pessoas que estavam do lado de Jair Messias Bolsonaro. Estavam paparicando, estavam achando bonito aparecer na foto com a primeira-dama. Era somente isso. Na hora de dizer, o Senhor mandou dizer, engolia a verdade. Se ele tivesse falado a verdade, não teria acontecido tudo que aconteceu com ele. Eles, sob a tutela de vocês, sob a mão estendida de vocês. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? É fácil, né? Se algum profeta e profetisa se sentir ofendido, assim, pelas verdades que eu estou dizendo, está com o joelho no chão e ora para Deus me pegar. Eu vou dormir a noite todinha, nem orar eu vou dormir, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, só obedece. O resto é consequência. Mas agora, escute, eu vou lançar o desafio 03 e o canal Verbo de Deus. Por ordem de Deus, Deus precisa mostrar que Ele é Deus. Deus precisa mostrar que Ele é Deus. Para que vocês não se enganem, porque tem pessoas que se decepcionaram até com Deus. Como se Deus tivesse culpa de muitas palhaçadas que fizeram no nome dele. Tem pessoas que se decepcionaram até com Deus. Não quer nem saber de Deus, porque Deus te abandonou nada. Deus te abandonou, tu estava morto. Que conversa é essa? Agora, se decepcionaram porque creram muito no homem. É para crer em Deus, nem homem não. É por isso que eu digo, esqueça de mim aqui. Esqueça de mim. Só de Deus, eu não sou nada. Com Deus eu sou tudo. Agora vem o desafio. Porque Deus mandou. Vocês lembram que quando eu dizia sobre isso de Bolsonaro, o que ia acontecer com ele, menino, uma enxurrada de comentários dizia assim, só acontece o mal com a direita, só acontece, enche a boca, menino, só acontece o mal com a direita, estamos cansados, só o mal com a direita, nada acontece. Quem se lembra disso, diga eu, vai. Quem se lembra disso? Bora, corre logo, diga eu, vai. Quem se lembra disso, diga eu.
Quem se lembra disso, diga eu. Foi na live que a pessoa só acontece com o Bolsonaro, só acontece com a direita. Quem se lembra, bota aí 1 milhar de euros, porque tem alguém que pode até não acreditar, tá na live, e vocês são testemunha. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. Bom, olha, vocês estão assistindo agora, que não sabem, não contaram, como diz o outro matuto, você não sabe da missa, metade, né? Eu vou dizer o culto, você não sabe do culto a metade. Mas um ditado popular brasileiro, você não conhece a missa a metade. Então eu vou dizer para vocês. Aí eu vi aqui a enxurrada de comentários. Aí Deus bradou aqui, diga para eles que a partir de hoje, eu irei colocar um espírito de inimizade. Diga para eles que a partir de hoje eu irei colocar um espírito de inimizade entre a esquerda brasileira. Olha aqui para o meu dedo, deixa eu montar aqui, olhe. Aí foi dito nesse dia, foram 10 dias antes de começar a bagunça, viu? Eu vou levantar a Globo, eu vou levantar o UOL, eu vou levantar o Estadão, eu vou levantar a Folha de São Paulo. Eles irão se levantar, esquerda contra esquerda. Quem se lembra disso, diga eu. Agora pode escrever, eu, escreva à vontade, vai. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. Olha quantas milhares de pessoas, senhores deputados, senadores, vocês que vão assistir depois, atrasados, mas vão assistir. Olha quantas milhares de pessoas estão dizendo, eu me lembro. Gente, olha, vocês que não me interessam, nada disso aconteceu depois que aconteceu os fatos. Aconteceu antes. Se as vossas excelências ouvissem a live, olha, está dizendo hoje o moço, deixa eu dizer que eu estudei, hoje é 27 de janeiro de 2026. Você sabe que é a data 27 de janeiro? Sabe, deputados senadores? 27 de janeiro de 2026, agora são 20 horas e 4 minutos. Começou essa live, está com 48 minutos atrás. Então, os senhores somam 20 horas e 4 minutos menos 48 minutos atrás. Foi o horário que começou essa live. Eu dou data, eu dou dia, dou hora. Sabe por quê? Porque lá no dia 28 e 29, lá nos dias 7 dias vindouros, vão acontecer o que eu tô falando hoje. Vai acontecer o que eu não estou supondo, porque eu não sou pessoa de suposições, porque eu sei do poder, o tamanho da grandeza, da espiritualidade que eu carrego. É um desafio, foi Deus que mandou dizer. E eu vou fazer, não quero nem saber. Pega uma escada, faz uma escada, pega um carpinteiro, fabrica uma escada e vai lá no céu falar com o general do general. Tá? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí, aconteceu. 10 dias depois, olha o que é a Rede Globo, olha o que é o Estadão, olha o que é a UOL, a Folha de São Paulo, estão falando contra as autoridades do Poder Judiciário. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Vocês estão vendo? Agora, tem que dizer para eles, olha, vocês têm que chegar, para o deputado federal e senador de vocês, ei, vocês estão aí orando muito, mas não estão sendo ouvidos não. Vocês não estão sendo ouvidos direito não. Você tem que escutar a live do apóstolo Reginaldo Rolim. Não ele, que ele não quer ser assim, tem para ele. Ele somente ouça quando ele diz, Deus mandou falar. E depois o acontecimento. Se não, meu filho, se não, eu vou dizer, olhando nos olhos de vocês, eu vou dizer o que vai acontecer. Isso aqui é Deus que mandou desafiar, moço. Olha, isso aqui é Deus que mandou desafiar. Isso aqui é Deus. Escute bem. Deus, assim diz o Senhor. Segunda vez em 38 anos que eu falo isso, meu Deus. Não ando falando todo dia, não. É seríssimo dizer assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu vou dar um dia, 24 horas para vocês. Eu vou dar 24 horas para vocês profetizarem. Sabe por quê? Porque profetizaram, vários pastores tiveram sonho. Tem gente que rebate aí, esse negócio que faz corte só para ganhar like. Esses aí não tem com nada. Olha, porque o cara teve um sonho dizendo que o Bolsonaro ia morrer. Porque viu ele. O cara foi operado 10 vezes, eu acho. Sei lá quantas vezes foi.
O cara estava ruim, aí o cara vai profetizar que vai morrer. Aí tem vidente que não sabe se é vidente, se é pastora, depois deixou de ser pastora, ficou vidente. Eu vi o desencarno de Bolsonaro. Se eu disser que eu vi, foi o teu, tu acredita? Se eu disser que eu vi, foi o teu, de tormenta, um espírito de tormenta em cima de ti, tu vai correr doida, tu tá brincando com um demônio. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vem cá, olha aqui para mim. Aí eu vim e disse assim, eu vi 2 anos com o Bolsonaro, e ele está segurando a vida do homem para que o homem não morra. E eu vi o canto que ele estava, e vai haver uma mudança. Dia 14, vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança. Ele vai sair do canto e vão levar ele para outro canto. Mas Deus está dizendo que o canto que vocês irão levar Deus, irão levar Bolsonaro. O canto que vocês irão levar Bolsonaro, Deus não quer esse canto. O canto que Deus quer é que vocês levem para a casa dele. Quem se lembra disso, diga aí. Bora convencer esse povo aí que está precisando ser convertido, vai. Diga eu quem se lembra disso, diga eu. Diga eu. Diga eu, vai, diga eu, pode dizer, para quem se lembra disso. Eles estão mentindo? Eles votam em vocês. Eles aqui, é de lei, eles votam em vocês, deputados e senadores. Eles votam em vocês. Eles estão mentindo? É mentira. Quer dizer que o que eles testemunharam é mentira? Pois lança um desafio para mim com você. Lança um desafio, porque Deus disse, aceita o desafio de quem coordena esse território aqui. Pode aceitar o desafio. Lança o desafio que eu aceito. E aí, deixa todo mundo profetizar uma coisa. Aí eu venho, em nome de Deus, profetizar o contrário que todo mundo. Aí são 500 profetas contra um. Meu Deus do céu. É desigual, né? 500 contra um, todos falando pela nossa boca. Aí vem eu, vou falar por a boca de Deus, vou dizer, nada disso vai acontecer. Quando vocês estiverem com a vitória certa na mão. Quando vocês acharem que a vitória está certa. Tome cuidado, porque Deus pode reverter a situação. E quando vocês acharem que está perdido, que não tem mais jeito, aí Deus chega aqui e diz assim, eu vou dar jeito, como foi dito no dia 14 de janeiro de 2006. Esse espírito de ousadia só entrou em Nicolas, porque Deus falou que iria. Ele foi um escolhido de Deus. O rapaz foi um escolhido de Deus. Assim como o Bolsonaro, para fazer isso. Ele foi um escolhido de Deus. Ele teve a iniciativa. Porque o Espírito de Deus escolheu ele. Ele foi escolhido para fazer isso. Agora, olhe para mim. O desafio é esse, gente. Me desculpa. Não, eu vou, não me desculpa, não, que é Deus. Depois do dia que foi dito que a esquerda, Deus colocou um espírito de inimizade no meio da esquerda, e o mal por si se destrói, Deus vai começar a derrubar, começou a acontecer tudo sobre o Banco Master. Começou a descobrir tudo sobre o Banco Master. Começou, a Globo aparelhou todo o sistema contra o judiciário. E está mostrando, eles estão mostrando para a direita brasileira o que a direita brasileira não sabia, nem descobria. Eles estão mostrando. No dia que Deus veio aqui, senhores, e falou que isso ia acontecer, e Deus me traz aqui hoje para falar que algo vai acontecer. E eu vou dizer para vocês agora. Deus, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eita, Deus é forte demais, meu Pai do céu. Assim diz o Senhor. Isso é para os deputados e senadores da direita brasileira, e vocês vão chegar para ele e vão cobrar. Deus lançou um desafio, vocês não... Aí, deputado, é o seguinte, não é que eu não quero ser reconhecido por vocês, não, que eu sou reconhecido por Deus. Acredito nisso. Acredito que eu sou reconhecido por Deus. Agora, é muita gente profetizando mentira. E Deus está triste, aquele ancião que eu vi triste. Ele disse, eu estou triste com as pessoas que estão brincando com o meu nome. Brincando e dizendo que vai acontecer e não acontece. Lendo o jornal, o diário oficial, sabe? Só comentando política 24 horas. Não sabe nem o que é isso aqui, Não sabe nem o que é isso aqui. Não sabe nem o que é isso aqui. É comentando política 24 horas. E Deus disse assim, eu estou enojado com esse povo. Eu estou enojado com esses que se dizem pastores, profetas e profetizam. Estou com nojo deles. O que eles buscam é o reconhecimento do homem. E
Deus me pede uma coisa. Eu quero que você se retire. Eu quero que você fique excluso. Eu quero que você se recolha. Somente para mim. Que nenhum deputado, nem senador ou qualquer autoridade lhe contamine. Porque na hora que eu abrir a sua boca para dizer que vive, vive. Mas para dizer que morre, morre. Pode contar as horas. E eu vou desafiar o Senhor. Deus disse, olha, você vai desafiar. Pergunte para o seu senador e para o seu deputado se eles querem que o Brasil seja liberto ou não. Se eles querem que o Brasil seja liberto ou não. A hora chegou. A hora do Brasil ser liberto é agora. A hora do Brasil ser liberto é agora. Se eles querem que o Brasil seja liberto ou não, pergunte para o seu senador. Vocês vão perguntar para eles. E o seu senador deputado. Depois que vocês perguntarem, eu volto. Eles vão dizer que sim. Mas diga assim, assiste uma live aí que o apóstolo Reginaldo Amorim, servo de Deus, profeta Reginaldo Amorim, por Deus vai falar o que é que vai acontecer. Mas só se vocês assistirem a live. Porque depois que ele falar, vai acontecer. Depois que acontecer isso que ele vai falar, vai haver uma determinação dos céus para vocês. Se vocês não assistirem o que ele vai falar e observar o que vai acontecer, vocês não irão acreditar na determinação dos céus. Mas, se vocês assistirem o que ele vai falar e depois ver, com 2 ou 3, 2 dias depois, acontecer, aí vocês vão saber. Foi Deus que falou. Não esquece de mim. É Deus. Foi Deus que falou. Então, Deus também escolheu a boca desse homem, como escolheu Jair Messias Bolsonaro. Foi o único que deu a cara para a palmatória, não fugiu nem se escondeu da preso. Assim como Deus escolheu ele, escolheu o Nicolas para fazer essa caminhada dita 5 dias antes também nessa live, escolheu ele para poder usar a boca dele. Escolheu ele para poder usar a boca dele. Aí, quando vocês verem isso, Deus vai dar uma ordem, uma determinação para vocês seguirem. Aí o Brasil é liberto. E a fileira de dominó cai a primeira pedra. A primeira pedra de fileira dominó cai a primeira pedra. Primeira, segunda, terceira, quarta. E se não fizerem... Aí, Brasil. Agora eu quero chamar o Brasil. Brasil, olha para mim. Olhe para mim aqui, Brasil. Aí não é mais com eles não, né? Não é mais com eles não. Esquece deles. Esquece deles. Agora é eu e vocês. Brasil, olhe para mim, Brasil. Olhe para mim, Brasil. Se eles não quiserem, aí vocês vão lá e pegam eles. Não volta mais nele, porque já é tarde, acabou-se. Se eles ouvirem, a primeira pedra de dominó cai e acabou a história. E Deus liberta o Brasil. Aí vai, a primeira, segunda, terceira, quarta. Se eles não ouvirem, olha para mim. Tudo está dizendo e tudo está mostrando que, segundo a toda Globo, UOL, Estadão, Folha de São Paulo, as provas que eles estão trazendo, o Metrópolis, a prova que eles estão trazendo sobre o Banco Master e todas as pessoas são grandes, gigantes e impossível os pilares ficarem em pé. Eu venho falando desses pilares. Os pilares ficarem em pé. É impossível. Não é isso? Não é isso? Os deputados e senadores hoje estão tudo alegre, tudo sorrindo, porque a Globo, Estadão, Folha, Metrópolis está fazendo aquilo que eles não têm força para fazer. Eles não têm força para fazer. O Globo, Estadão, porque houve uma determinação de Deus. O espiritual manda no inferno. Vocês estão entendendo? Aí não está todo mundo certeza. Agora a casa cai, agora a casa vai cair. A casa cai, agora o barulho chegou, agora ainda cai. Não é assim? Não é assim? Não é assim que está? Agora escute. Se vocês não ouvirem o que Deus está falando, se vocês não ouvirem o que Deus está falando, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se vocês não ouvirem, atenção 03, se vocês não ouvirem o que Deus está falando,
Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer. Vocês vão ver. Tudo que se aparelhou, o UOL, o Estadão, Folha de São Paulo, tudo isso, vocês vão ver como um passe de mágica, que não é poder de Deus, mudar. Vocês já não vão ver mais eles falarem, vocês já não vão ver mais uma investigação grande através deles. Vocês vão voltar a dizer, a grande mídia não mostra, isso a Globo não mostra, isso a grande mídia. Vocês vão ver. E isso eu sei, que para vocês hoje, mediante, com tudo que já foi derrubado em território nacional brasileiro, é impossível que isso aconteça. E aí vocês perdem. E a esquerda vence. Ou vocês acham que não há possibilidade de se mudar? Porque há 2 meses atrás não existia... Não, só acontece mal com a direita. Eu vim aqui e disse, Deus vai levantar um espírito de inimizade no meio da esquerda. E a esquerda mesmo, o Globo, o UOL, o Estadão, vai se levantar contra o sistema. Bem, está lançado o desafio perante Deus. Sabe por quê? Porque se Deus der a vitória com os deputados e senadores fazendo a mesma coisa que fizeram em 2022, a desgraça vai ser muito maior do que 2022. E vocês poderão ver até o presidente dos Estados Unidos mudar de situação. O que eu estou dizendo aqui, gente, é impossível acontecer. Mas tudo que eu disse anteriormente era impossível acontecer. Deus só quer uma coisa, que deputados e senadores escutem a voz dele. Ou vocês acham que eu não sofri por vir aqui para poder dizer isso? Mas eu falo aquilo, não é que vocês querem ouvir, é o que Deus quer falar. Porque senão já vai aparecer um novo líder aí, um novo Bolsonaro. Vai aparecer. Vocês não observam que desde 2022 a direita só perde? Agora que está ganhando? Vocês não observam isso, pelo amor de Deus, que desde a direita só perde agora que está ganhando? Aí Deus vai se levantar. Se levantou em 2022, um bocado de impostor, dizendo que era do lado de Bolsonaro, se elegeu a senador e traiu o Bolsonaro. Todos que se elegeram a senador, um deputado e traiu o Bolsonaro. Vocês sabem o que é que Deus está livrando o Brasil? Do bocado de impostor que está se candidatando a senador e deputado. Só infiltrado, cavalo de Troia, para fazer pior em 2026. Se Deus não fizer essa prova de fogo, vem cá, isso é uma prova de fogo para salvar o Brasil. Acabou. A libertação do Brasil é para ser agora. A primeira pedra de dominó tem que cair para cair o restante. Igual Deus diz há 2 anos. 2 anos vocês sabem que eu falo sobre a pedra dominó. Então, Deus está querendo que eu e você tenhamos só nele fé. Deus está querendo que eu e você tenhamos só nele fé. Ele não divide a sua honra e nem a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua honra e nem a sua glória com ninguém. Vocês estão entendendo? Que nós temos que crer somente nele. Porque senão começa a endeusar novamente. E aí, lembra... não vou falar mais não. Aí tu faz o que o Senhor quiser ver aí. Agora está na mão aí. Está na mão deles. Vamos lá. Amém? Vamos orar? Olha, gente.